Olá, pessoal. Quero dar boas-vindas a você que está participando do nosso curso da consultoria social. E hoje eu venho aqui conversar sobre o plano de consultoria na área socioambiental. Vocês sabem que a gente tem conversado a respeito da atuação como consultor em diferentes áreas, e agora chegou a vez da socioambiental. O intuito é fazer com que o serviço social tenha uma interface com as práticas ambientais, promovendo a justiça social e ambiental para as empresas, organizações sociais, comunidades, né, comunidades aqui no sentido de públicos que estão em áreas, né, ambientalmente expostas, e até governos, para que possam desenvolver ações, projetos, políticas que visem a preservação e o desenvolvimento sustentável, sobretudo em atenção às particularidades que envolvem, né, a questão social que, que tem ali já acometido as populações vulneráveis, né, como áreas periféricas, áreas de ribeirinhos, áreas de povos tradicionais, áreas que são, né, degradantes, que trazem riscos, de uma forma geral, né, dentro dessa qualificação que a gente pode ter de populações vulneráveis. E a gente sabe que existe uma demanda para esse tipo de trabalho e para, né, profissionais que tenham essa expertise, né? E como eu já tenho conversado com vocês, tá? Expertise não apenas construída, né, pelo ensino formal, mas expertise também construído com base na experiência, dos estudos, né? Seus estudos ali autodidatas. Então você precisa demonstrar, como a gente já tem falado aqui no curso de consultoria social, como se constrói autoridade e legitimidade, ok? E é a mesma coisa na consultoria na área socioambiental. Então, quem é que contrata esse tipo de trabalho? Empresas de diferentes portes, tá? Pequeno porte, médio porte, grande porte, que precisem adequar suas práticas às exigências socioambientais e de sustentabilidade. Hoje já tem uma compreensão muito grande, como a gente tem falado no curso, por exemplo, Serviço Social e Socioambiental, daquilo que é o intuito, né, das empresas, seus objetivos de cumprirem a agenda ESG, de se adequarem à Agenda 2030. Né? Então, as empresas almejam, e quando, né, encontra esse tipo de profissional que possam desenvolver esse trabalho, obviamente, né, encontra ali um mercado muito promissor. Demanda comunidades impactadas por questões ambientais, como desastres naturais, poluições e falta de recursos hídricos. É claro que as comunidades, muitas vezes, elas em si, muitas vezes, tá, pessoal? Porque existem comunidades que, organizadas em associações, por exemplo, em movimento de moradores, eles conseguem contratar, conseguem financiar e conseguem, né, porque também é interesse dele, muitas vezes, de ter ali esse tipo de prática e até para dialogar com governos, instituições empresariais, ok? E a gente viu recentemente, né, o quanto foi importante que a sociedade civil organizada pudesse, né, enquanto comunidade, estar apoiando também, contratando. Então, né, a gente precisa entender. As organizações e coletivos ambientais, né, aqui é o que eu já estava me referindo, que buscam promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social,
E sem contar os governos, agências públicas, né, como da ONU, de uma forma geral, né, da habitação, do Unicef, né, que busca políticas públicas inclusivas, ambientalmente responsáveis e socialmente justos. E quais serviços são oferecidos, né? Então, você já tem aí uma leitura, eu acho que você já está identificando oportunidades, né? E onde que você encontra esse público-alvo, pessoal? No LinkedIn, nos encontros específicos da área, encontros técnicos, acadêmicos, né? Quando a gente começou a falar da construção da autoridade, da legitimidade, né? A gente estava falando que você precisa se mostrar, né? Mostrar que você tem conhecimento. Então, você vai estar aonde esse público está, né? Muitas vezes, por exemplo, você se relaciona com comunidades, com ONGs, que não têm de início, né, uma forma de contratar, ou que depende de projetos para contratar, você vai ter que se aproximar, né, fazendo um trabalho talvez aí voluntário, mas é uma forma de também de você obter oportunidades, né? Eu também falei, né, que você precisa ser primeiramente a, né, principal defensora, defensor das causas ambientais quando você quer ter uma inserção dentro dessa consultoria, ok? Então, você vai aí também, né, ter uma atuação de forma que você possa ser reconhecido como autoridade, assim, né, as oportunidades surgirão. E os serviços? Os serviços são das mais diversas frentes. Eu coloquei aqui, né, algumas possibilidades, mas não se esgotam no que eu estou escrevendo aqui, porque muitas vezes se amplia, tá, pessoal? E você precisa estar atenta. Assim, mas a professora Cláudia nem falou disso. Mas, né, eu estou falando aqui de algo da minha experiência, daquilo que daquilo que são os meus estudos, mas o mercado é dinâmico, as necessidades são múltiplas. E isso pode acontecer, né? Outro dia, uma colega estava falando, né, de que ela estava sendo contratada especificamente para trabalhar, né, com moradores do programa Minha Casa Minha Vida, né? Então você percebe, é uma pauta socioambiental? Sim, porque ela estava ali trabalhando com educação ambiental, né? Mas veja, estava ali talvez embutido também, né, numa transversalidade com a política de habitação. Vai que, né, ela não se apercebia de que aquele recorte estava mais relacionado ao socioambiental do que o habitacional em si, né? Então, a gente precisa entender, né, muitas vezes essa dinamicidade que o mercado traz. Então, quais são os serviços que eu pontuei aqui? Consultoria, né, para a definição, construção de políticas sociais. A gente já tem o entendimento que as políticas elas começam com diagnósticos, né, daquilo que tem sido as boas práticas, diagnóstico das necessidades, das pautas locais, né, fazer com que propostas de políticas internas de responsabilidade social e ambiental, né, sejam definidas, a capacitação de funcionários em temas como reciclagem, eficiência energética, redução de impactos ambientais e programas, né, de ecoeficiência com inclusão social. Então, né, a gente sabe que dentro dessa perspectiva, né, aqui é um trabalho mais conceitual, né, de alinhamento ali da perspectiva, né, de uma construção de cenário e é um trabalho aqui de base, né, para que políticas organizacionais sejam implementadas. E é interessante que quando a assistente social está inserida em prática como essas, né, a perspectiva da humanização ela é muito importante, né, sobretudo de olhar a transversalidade das populações vulneráveis, né? Não que os outros profissionais, né, como engenheiros,
agrônomos, né, biólogos, né, todos os profissionais que atuam na vertente ambiental, né, obviamente, né, eles pensam dentro daquilo que é o sistema, né, como que se organiza esse ecossistema. Mas existe um conteúdo, um conhecimento que é próprio dos assistentes sociais de entender a dinâmica de determinados povos, né? Por exemplo, os assistentes sociais conhecem a dinâmica das populações que vivem, né, em áreas conhecidas, né, como de favelas, de comunidades, né? E isso faz com que seja um conhecimento, né? Muitas vezes a gente quer levar, por exemplo, o conhecimento para eles, né, do reaproveitamento alimentar, né? Mas a gente tem que lidar com os estigmas, com os simbolismos. Então, isso pode ser um obstáculo. E o conhecimento do assistente social torna, né, essas ações, né, que tem esses entraves mais fluidas, né, porque vai buscar, principalmente, olhar e realizar da perspectiva das populações, né, deles, daqueles que estão vivenciando. É interessante que a gente vê, por exemplo, nos momentos de grandes enchentes, né, como que o lixo ele é um elemento assim muito importante, né, para deflagrador desses processos. E isso tem a ver com uma condição de educação também, né? Não estou dizendo que é somente isso, mas também de educação. Então, isso está muito relacionado com a organização da vida das pessoas. Eu tive uma experiência em determinado momento da minha vida profissional que era uma reivindicação da população de determinado morro, né? Um morro mesmo, né? Com a subida ali bem definida, e havia uma requisição, né, de tratamento, de coleta do lixo dentro de determinada comunidade. E quando a caçamba, né, da empresa que faz o recolhimento foi colocada na entrada, ali, né, na parte de baixo do morro, era uma coisa assim espantosa, porque, pessoal, olha, parecia que seria o problema, a resolução dos problemas. Mas você acredita que as pessoas colocavam lixo do lado da caçamba coletora, mas não colocavam dentro? Você percebe aí a dificuldade que é, né, trabalhar com determinados públicos. E foi necessário um trabalho de educação com essa população e de, assim, primeiramente mostrar na rotina diária deles, né? E era interessante que a gente, né, tinha que falar, olha, você recolhe todo o teu lixo, né, domiciliar, e quando você descer para o trabalho, você já coloca. Foi, sabe assim, foi num diálogo demonstrando como que aquilo poderia fazer parte da rotina deles que veio aí a solução. Então, né, a gente sabe da necessidade, né, de fazer com que as pessoas possam se engajar, né, a partir dos seus simbolismos, da sua cultura, né, de demonstrar para elas ali como que aquilo impacta. A pessoa só tem, né, uma adesão quando ela entende e ela vê a associação direta com a sua realidade de vida. Então, né, os assistentes sociais são muito importantes para o desenvolvimento dessas propostas com esse olhar inclusivo. Os assistentes sociais podem, né? Pessoal, veja, a gente não está falando de nada aqui que seja atribuição privativa. Então, muitas vezes, para a definição, para a realização dessas ações aqui, né, podem integrar equipes multiprofissionais, né, atuando como consultor? Pode, né? Isso pode. Eu já vi empresas que contratavam consultor social, consultor ambiental, e os dois tinham que trabalhar juntos, né? Então, formando ali uma equipe, ainda que fosse CNPJs, né? Contratações diferentes. E o desenvolvimento de projetos comunitários, né? O desenvolvimento de projetos sociais já está na base aí
do trabalho dos assistentes sociais, né? Já está tradicional, já está na história profissional. E esses projetos, eles partem dos diagnósticos, né? Não dá para criar projeto, tirar da cartola, da manga, né? Ele precisa ser da necessidade, né? Das dores, né? A gente falou aqui muito no nosso curso das dores das pessoas, das suas demandas, das suas necessidades. Então, o diagnóstico faz esse mapeamento e faz uma proposição de enfrentamento por meio de projetos, né? Para que essas necessidades e vulnerabilidades sejam ali enfrentadas de forma participativa, principalmente, tá? E dentro dessa elaboração de projetos, né, eles precisam ter essa pegada da sustentabilidade, de preferência da geração de renda, né, a partir dessa visão sustentável, do reaproveitamento, da reciclagem, né, porque estava assistindo esses dias, conversando com uma pessoa que trabalha com empreendedorismo, e ela estava falando de uma metodologia, né, que agora me perdoe, eu esqueci o nome, mas que parte do que a pessoa já tem. Então, assim, muitas vezes, assim, a geração daquilo que são os resíduos, a pessoa já tem. Então, quando a gente consegue gerar renda a partir disso, né, é de excelência, porque vai gerar assim renda a partir do custo zero, do investimento inicial zero, né, para aquela pessoa. Formação de lideranças comunitárias para a gestão ambiental, né? É necessário que empoderar as pessoas ali de conhecimento para que elas mesmas sejam ali fiscalizadores, agentes multiplicadores, sabe, educadores dentro da sua própria comunidade e fazer o acompanhamento e monitoramento dos resultados e impactos sociais e ambientais, essa é de principal importância, né, para a manutenção dos contratos, né, porque, na verdade, o seu trabalho vai depender do resultado que você gera, né, então, se o teu empregador, se o teu contratante vê que teve resultado, obviamente isso vai, né, ter aí uma continuidade. E a educação socioambiental, que já é muito próprio também dos assistentes sociais. A realização de palestras, workshops, né, nas comunidades, escolas, empresas, criação de programas educacionais voltados para a conscientização ambiental. Pessoal, eu estou aí com uma ideia, assim, uma coisa que tem martelado já há quase um ano na minha cabeça, só que me falta tempo, né, é desenvolver essa proposta para falar com esses públicos mais populares sobre reciclagem, sobre reaproveitamentos, sabe? Porque é muito importante. Eles são, né, muito parte importante. A gente vê que é muito elitizado ainda o debate socioambiental. E a gente precisa chegar, né, nas populações menos letradas, né, mais populares. A gente percebe, né, como que o debate, por exemplo, quando chega nesse grupo, fica muito específico dentro das associações, né, dos trabalhadores de reciclagem, de material, né, de reciclados, os famosos catadores, mas a gente precisa, né, assim, ampliar o debate, horizontalizar, porque é parte ali da necessidade de todos nós. E capacitar professores, líderes comunitários em práticas de educação ambiental. Posso fazer isso? Eu posso fazer um projeto, oferecer ali para determinado conjunto de escolas, um conjunto de organizações sociais? Se pode. Pessoal, hoje ainda está muito incipiente esse debate. E é uma necessidade, sabe, de rede de escolas, como que a escola é mais sustentável, como que as organizações sociais são mais sustentáveis. Isso gera resultado prático, gera economia, né? Se você faz um trabalho, um plano de ação, oferece para uma organização, né, ela vai reduzir usos, né, de papéis, ela vai reduzir o uso de copos descartáveis de uma forma geral, sabe? A gente precisa levar o entendimento, né, e fazer um estudo, né, que propicie isso. Então, isso tem uma economia real para as organizações.
E realizar assessorias, né, em desastres ambientais. É preciso ter um entendimento, né, os estudiosos dentro dessa área, eles já têm demonstrado o caráter preditivo que existe dentro desses eventos de grande impacto, eventos naturais de grande impacto. E a gente precisa fazer essa leitura, entender, né? Isso não é apenas uma pauta da defesa civil, né, dos públicos ligados à área de segurança. Isso tem a ver com a assistência social, com a saúde, né, com as organizações da sociedade civil em geral, né? Atuar em emergência, como enchentes, queimadas, deslizamentos, né? Hoje a gente está aí vivendo um quadro seríssimo no nosso país e a gente pensa que está muito restrito, né? As áreas do norte ali, o sudeste, ali a região de São Paulo. Gente, mas todos nós somos impactados, né? Basta ver as imagens do satélite, né? E ver como que isso faz com que, né, a gente tenha aí em todo o território, até no mundo, o impacto disso. Eu estava lendo uma matéria que estaria, né, faltando um determinado commodity. Não me lembro agora se era de trigo, por conta das queimadas, né? Como que está sendo impactadas? Se não me engano, era o café. Agora me falta a lembrança que eu li isso numa matéria, mas, né, para mostrar para vocês como que a sociedade, a economia depende muito disso. O planejamento e execução de ações de apoio e recuperação pós-desastre para populações afetadas. A gente sabe que quando vêm esses grandes eventos, né, climáticos, né, e as pessoas que são ali acometidas, elas têm um apoio muito grande nos primeiros dias ali que acontece, é uma comoção da mídia. Quantas catástrofes nós já vivemos? Hoje não se fala mais na mídia de São Sebastião, lá de São Paulo, não se fala mais do Rio Grande do Sul, né? E tantas outras que, né, de Petrópolis, Teresópolis. Eu me lembro que a gente teve uma catástrofe tão grande na região serrana, pessoal, e um ano depois ainda tinha pessoas impactadas na sua saúde mental por aquilo que viveu, né, pelas perdas familiares, por aquilo que estava lidando do aspecto material. Então é importante que os assistentes sociais tenham muita atenção, né, e quem exerce a consultoria social de uma forma em geral, estejam atentos, né, à execução de ações de recuperação de áreas, de situações após desastres. E quando eu falo elaboração de laudos e pareceres, né, pode parecer, mas como que o assistente social está relacionado com os impactos, pode elaborar laudos sociais e pareceres sobre impactos socioambientais. Recentemente, eu dei um apoio, né, a uma colega nessa percepção, pessoal, e está muito relacionado. Na verdade, assim, quando o tema, né, socioambiental ficar bem claro, até nos laudos sociais, né, da perícia judicial, eu leio muitos laudos e as colegas falando da casa, né, da insalubridade. Isso passa longe de ter uma percepção socioambiental, né? Fica muito do aspecto socioeconômico, mas, né, é uma leitura também importante. As auditorias sociais e ambientais, eu coloquei aqui, mas esse tem sido um ramo cada vez mais especializado, embora poucas ainda, né? O mercado ainda tem margem para muitas outras, mas é preciso, né? Porque a auditoria social e ambiental está muito relacionada à experiência também, né? A avaliação de projetos, de políticas. Então, já existem, né, empresas ou instituições, mas existe campo para isso. E se você tem essa expertise, né, de auditoria, se você tem expertise de acompanhamento, monitoramento e avaliação de projetos, essa também é uma boa inserção para você, né? Se as instituições estão cumprindo normas, políticas ambientais, e realizar relatórios de impacto social e ambiental. É interessante que o impacto, né,
ele é sempre o dever ser, né? Onde a gente gostaria que estivesse tal contexto. E o que hoje está impedindo que a gente viva essa realidade? Então, né, os relatórios, de uma forma simples, né, assim, precisa ser olhado dentro dessa perspectiva, né? Exige um conhecimento acumulado, mas, né, eu tenho certeza que vocês possam aí, podem mergulhar, se debruçar para essa composição. E como que a metodologia, né, da consultoria social? Pessoal, à medida que você é contratado para fazer um trabalho, tudo começa com um diagnóstico. Eu digo que na consultoria, muitas vezes, você tem que ter um diagnóstico antecipado. Como assim? Se você, né, já identifica um problema dentro de determinado território, relacionado a determinada empresa, começa a fazer os seus estudos e aí você mostra para ele, né, dá assim, né, uma amostra do seu trabalho. Isso acontece hoje em todas as áreas. Pessoas, né, eu que sou professora, eu que, né, assim, tenho aí vários cursos, vocês percebem, as pessoas querem saber, tem e-book, tem PDF, querem ter uma amostra, né, daquilo que tem ali contido no trabalho. Então, quando você já começa a fazer isso antecipadamente e você chega com a sua proposta, né, você apresenta o gap que aquela empresa, que aquela instituição está vivendo, né, não precisa ser nada aprofundado, e você chega com a tua proposta. E aí, depois de você ser contratado, aí você vai se debruçar sobre esse diagnóstico, né, conhecendo mais as necessidades, as demandas, as expectativas, né? Porque nesse ambiente, pessoal, muitas vezes a gente não consegue ser mais realista que o rei, né? Como diz o ditado. Porque, né, muitas vezes o tratamento ambiental é caro, é extenso, né? E as instituições, os contratantes, eles estão, às vezes, visualizando uma ação pontual, aquilo que está incomodando no início, né? Só que, obviamente, a gente tem o conhecimento, a gente sabe que aquilo ali é só a ponta do iceberg, mas que teria um trabalho mais estrutural para ser realizado. E muitas vezes eles não estão, né, assim, dispostos a pagar, não estão, né, com aquela previsão orçamentária. Então, né, você vai conhecer a expectativa do teu cliente, né? E aí, obviamente, vocês vão fazer algumas entrevistas, vão analisar documentos, vai fazer visitas ao local, vai conversar com os stakeholders, né? Porque às vezes o contratante tem parceiros ou outros envolvidos que vão ser importantes para esse trabalho. E a partir daí você pode construir um plano de ação, né, com todas essas particularidades, definindo metas, cronogramas, os recursos necessários, indicadores para você medir o sucesso desse projeto, tá? E aí você realmente entra naquilo, né, que foi ali contratado. No caso aqui eu estou colocando, né, uma capacitação para a equipe ou para a comunidade, facilitando habilidades que permitirão a implementação efetiva das políticas e propostas. Mas depende muito daquilo que você for contratado para realizar, né? E esse é o momento aí de implementar. Sempre lembrando, pessoal, do acompanhamento do progresso, né, do plano de ação, tem que medir as contribuições, os impactos que as ações estão promovendo. Esse é o grande evidenciador de que o seu trabalho é necessário. Então, às vezes eu vejo assim, eu trabalho com algumas colegas fazendo ali, né, apoiando a elaboração de projetos, e chega na hora do monitoramento e avaliação, muitas entendem que é o que podem pular ou podem, né, subjugar essa parte, mas essa é uma das melhores, porque você mostra a evidência do resultado do seu trabalho, né? E aí você vai, né, para ganhar espaço nesse mercado, buscar cada vez mais agregar diferenciais. Né? O que, que você pode ter como diferencial? O conhecimento técnico em serviço social e o conhecimento ambiental também é importante. Precisa ter aí uma leitura integral, né, onde você possa conjugar
as questões socioeconômicas com as ambientais, né? Você precisa aí ter a atenção à justiça social, os direitos das populações vulneráveis sendo assegurados, né, dentro do projeto, isso que garante a sustentabilidade dele, e, acima de tudo, adequar às metodologias participativas, né, envolvendo as comunidades, instituições, todas as fases do projeto. Cada vez mais, as consultorias buscam se diferenciar com uma metodologia que seja interessante, que saia, né, do burocrático, que engaje, que envolva, né? Essa é uma demanda aí de todas as organizações. E fazer o bom e velho marketing, né? Criando o site da sua consultoria, seu perfil nas redes sociais. A gente já falou aqui em outros momentos, né? De criar essa presença digital, o quanto ela é importante para você mostrar a sua identidade, o seu propósito, mostrar os casos que você se envolveu, né, e foi sucesso, depoimentos, trazer conteúdos educativos, né, definindo aí estratégias de boas parcerias que você possa adotar e você mesma pode promover e organizar eventos, né, para dar visibilidade à sua consultoria. Como é que faz a precificação disso? Bom, depende muito da instituição contratante, né? Mas a precificação está sempre baseada no escopo do projeto, no tempo de execução e quais os recursos necessários, né? Se vai ser uma consultoria pontual, né? Você pode fazer o valor fechado para o projeto. Se é um trabalho contínuo, de repente fazer mensalmente, né? Para serviços de longo prazo, e também pode ter pacotes combinados de serviço, né, de diagnóstico, implementação e avaliação, né, vai depender muito do teu contratante. E você precisa pensar, né, que você é, como eu tenho falado, o seu próprio negócio. Então, você vai procurar expandir seus horizontes, porque chega uma hora que aquilo que você está fazendo também se exaure, e é importante que você amplie, né? Desenvolva parcerias, nem que sejam internacionais, né? Crie ali seus cursos, suas consultorias, até para capacitar outros assistentes sociais interessados aí naquilo que é essa vertente, tá bom? Eu vou deixar esse plano aqui no curso da consultoria social. Também vou compartilhar com o curso do serviço social e o socioambiental, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha aí contribuído para que você possa ter a leitura também de como pode estar se inserindo nessa vertente. Um super abraço e, obviamente,